voltando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje o assunto é com a família inteira, isso mesmo, sobre as mamas. O câncer de mama nas mulheres é muito difundido, é muito falado, a gente vai especificar muito aqui o assunto, mas também você, homem, já parou para pensar que tem câncer de mama em homens e o número está crescendo em todo o país. E sobre isso a gente traz novamente aqui no Sala de Entrevistas o especialista no assunto, doutor Adriano Cartacho, mastologista, que vai conversar com a gente. Doutor, obrigado pela presença. E é isso, né? É um exame fácil, rápido, tanto para as mulheres a gente sabe, mas os homens eu não sei como é que faz, depois o senhor fala para mim, mas que tem que ser feito, não dá para fugir. Não, é importante a gente salientar que a mamografia, que é o exame que a gente está falando sobre a questão de rastreio, é o método usado pela população em geral de conseguir um grande número de pessoas sendo abordada e conseguindo um diagnóstico precoce, né? A mamografia é um exame tranquilo, fácil, como disse, rápido, feito de preferência uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, até por volta dos 70. Né? Nesse inteirinho entre 40 e 70, é determinado caso a caso a necessidade de realização de exames. Tá? Doutor, a gente vira e mexe aqui na nossa região, a gente tem uma referência que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara, que tem o Instituto Casa Rosa, que é um dos maiores do país, né? Se eu não me engano, eles estavam entre os 5 maiores, na questão da prevenção. É um município pequeno, né? No final do nosso mapa, como a gente diz, que luta contra isso, né? E como é que essas forças vão lutar contra resoluções que estão vindo lá de cima? Tá certo que foi mudado, mas mesmo assim, coloca-se na cabeça da população que não precisa fazer. Vindo da ANS, vindo de especialistas. Como é que a gente faz? Lutando tantos anos para combater isso, agora reverter tudo de novo? Na verdade, o que acontece? Isso foi uma determinação recente através de um trabalho produzido pelo INCA, o Instituto de Câncer, e isso fez com que houvesse uma possibilidade de redução da idade ideal de realização da mamografia. Em contrapartida, todas as sociedades médicas de ginecologia, de mastologia, radiologia, de reumatologia, que lidam com a mulher, ainda continuam na luta, brigando por esse espaço. As nossas sociedades médicas têm um entendimento que a mulher deveria realizar os seus exames uma vez ao ano, a partir dos 40 até aos 70 anos de idade. Isso de uma forma contínua, sem interrupção. Porque a gente tem doenças que ocorrem no intervalo de tempo, que a gente chama de câncer de intervalo. Se a gente passa um intervalo muito grande sem realização, a gente pode perder um momento ideal. A mamografia, como disse, é um exame simples e rápido, e ela é capaz de detectar cânceres pequenos, de meio centímetro até maiores, infelizmente, né? Na dependência de quanto essa mama é mais gordurosa ou menos gordurosa, e isso ajudar a paciente a ter um diagnóstico precoce e um tratamento mais ideal. Doutor, a gente observa também, né, dentro desses números que estão chegando, que mais mulheres novas estão tendo. E novas, quando a gente fala de 20 anos, que não tiveram nem casos na família, de 30 e pouquinhos. Como é que está vindo essa relação para vocês, esses números? Isso está assustando nós, mastologistas. A gente observou, com o decorrer dos anos, principalmente depois da pandemia, um aumento gritante de em torno de 30% de mulheres com câncer de mama abaixo dos 40. Também é observado que boa parte das doenças em pacientes jovens tem a ver com os hábitos de vida. É fundamental. A vida saudável, alimentação rica em frutas, verduras, carnes, poucos alimentos industrializados, poucos alimentos embutidos, a quantidade de água, atividade física é essencial, a redução de peso, tá? Evitar produtos que possam determinar doenças mais graves, né? Então a gente tem que estar atento a essas situações e com isso a gente tentar diminuir, tá? Mas o comportamental é fundamental nesse aumento de número de pacientes de câncer jovem, mesmo não associado à família. É porque quando chega um número assim de 23, porque a mãe teve, porque a avó teve, quando até tem uma certa conformidade, quando tem alguém da família que já lutou contra a doença. Mas quando não tem, causa muito espanto, porque o que está acontecendo, né? Da onde que estão vindo essas mulheres, da onde estão vindo essa anomalia que está crescendo cada vez mais, né? A gente está fazendo pesquisa no sentido de entender os casos, né?
no momento, agora, é tentar tratar essas mulheres que estão chegando, tá? É como tu disseste mesmo, a história familiar dá uma certa conformidade, mas não justificaria, né? Porque, novamente, a gente tem mulheres... recentemente, a gente operou uma paciente de 24 anos, Nossa. tá? Numa situação muito pontual, gestante também, tá? Que é uma situação que pode facilitar a doença do câncer de mama, mas como a gestação era muito inicial, isso não tem relação. Então, ela é uma paciente jovem com câncer de mama que está gestante, né? Pegando esse enfoque, 1 em cada 3 mil casos de câncer de mama acontece durante uma gestação ou até 2 anos após. Então, por isso que eu falo que é importante também a paciente que tem um obstetra, ela tem que fazer uma avaliação constante da mama, pelo menos 2 vezes ao ano, né? E tem que estar com essa mama avaliada antes da gestação para estar segura. A doença pode evoluir durante esse período, então a gente tem que estar atento. E essas pacientes normalmente são jovens, né? E assim, pegando o ensejo de uma entrevista anterior com vocês sobre a infertilidade, né? Que leva muitas pacientes a procurar tratamentos hormonais. Isso pode aumentar um pouco essa chance de aumento de câncer de mama. E essas pacientes também são jovens, que estão postergando a idade do primeiro filho, né? Em termos gerais, com o fator de proteção, uma gestação antes de 25 vai lhe proteger mais de um câncer de mama do que essas mulheres, infelizmente, que jogam as gestações a partir dos 35 anos. Elas se expõem mais a tempo de menstruações, e quanto mais menstruação tu tem, mais chance daquele ovário trabalhar, modificar tua mama e isso desenvolver um câncer. E hoje no consultório, né, quando elas chegam com o diagnóstico, porque elas primeiro passaram lá no ginecologista, tiveram aquele primeiro baque e foram para o senhor, né? Como é que elas estão chegando? Estão chegando esperançosas? Estão já chegando... É claro, quando fala câncer, todo mundo já vai num calendário para ver a data do velório, né? Sim. Mas a gente sabe que a chance de cura é muito grande, dependendo de quando ele começa, né? Doutor, como que elas têm chegado no seu consultório? Eu trabalho há muitos anos em Criciúma e fora também, e a gente não vê a paciente chegando com tranquilidade. Toda paciente que chega num consultório de um mastologista, ela tem ideia fixa de que ela tem uma doença, né? Que ela já, como dissesse, assinando a certidão de óbito, né? E o nosso trabalho maior é investigar essa paciente, complementar o que foi feito pelo ginecologista, né? Dar um diagnóstico final, tá? E eu vou dizer assim, graças a Deus, a gente dá muito mais diagnósticos benignos, esclarecendo que aquela lesão que ela teve vista pelo colega não é um câncer, né? Que ela vai precisar fazer o seu controle de uma forma contínua e anual, mas não tem doença. E uma lembrança, assim, não é porque ela fez aquela consulta com o mastologista, ela não tem que manter uma rotina, seja com um colega gineco, seja com uma ida constante ao mastologista. Porque a doença, ela pode surgir a cada momento. Porque nem sempre quando a gente faz o exame, eu falo a gente porque é mulher, né? Claro. Faz o exame das mamas, nódulo nem sempre vira câncer. Tem essa relação? Não. Porque às vezes, eu tô com nódulo, pronto, já vai virar câncer. Eu tô, uma glândula mamária entupiu ali, tá meio travado, vai virar câncer. Tem tudo essa relação, né? Tudo para no câncer de mama. É porque a mama não... é vista como um órgão que vai dar câncer, né? A paciente que se toca ou que faz um exame e percebe alguma coisa, ela não vai pensar, não, esse é um nódulo tranquilo, eu vou no meu ginecologista avaliar. Não, ela cria um pânico, nunca vai estar, né? Cria um clima angustiante e até que aquele ciclo de investigação, de exames de imagem e biópsia sejam feitos, ou às vezes não é biópsia, é uma sequência de avaliação contínua, a gente não vai tirar esse peso, né? E assim, a gente trabalha com pacientes há muitos anos e mesmo os pacientes de rotina, quando chegam no teu consultório, elas têm uma certa tranquilidade, mas sempre existe uma angústia na realização do exame, né? Então, a mama sempre é algo muito complicado para a mulher em termos de ter ou não ter uma doença, né? Ela é responsável por uma família, é responsável por um filho e ela tem que estar presente para cuidar. Então, ela tem que estar saudável. Às vezes, ela não se prepara para o resto do corpo, né, doutor? Justo. Até porque a gente é criada, várias vezes a gente já entrevistou ginecologista, enfim, médicos aqui, e a gente fala, a mulher, ela é criada para sair do pediatra e ir para o ginecologista. Justo. O homem não tem esse caminho, né? Ele fica num hiato e vai lá até
ter a primeira palpitação e vai para o cardio. Justo, cardio. Aí depois ele faz o ciclo de investigação. Mas a mulher, ela já tem esse ciclo. Sai do pediatra, vai para o ginecologista e ela fica a vida inteira ouvindo isso. É câncer de colo de útero, é câncer de mama. É câncer de colo de útero, é preventivo, é Papa Nicolau. É a vida inteira. É, como você disse, é uma vez por ano, né? Justo. Então, eu acho que quando chega nesse estágio de ter que ir ao mastologista, o pânico está instaurado, não tem como, né? Pegando esse ensejo que tu falaste sobre métodos de rastreio ou prevenção, a gente tem que lembrar que a mulher, ela tem outros órgãos no corpo que precisam ser investigados, né? Como tu dissesse, o colo do útero, até os 35 anos, é a maior incidência de câncer. Depois dos 40, vem a questão da mama. E dos 50 em diante, né, nós temos que pensar na doença do estômago e do intestino. Então, para a mulher hoje em dia, tem fatores de prevenção, que é o preventivo do colo do útero, a mamografia, a colonoscopia para o intestino a partir dos 55 anos e a endoscopia dos 45 em diante. Então, são exames que a gente tem que fazer, tá, de uma forma rotineira, buscando a menor doença possível. Eu sei que é ruim pensar dessa forma, mas assim, quanto menor eu chegar numa doença, mais chance eu tenho de tratamento ou até menor tratamento e agressão a longo prazo. E até a gente está, eu sempre cito isso aqui, porque como o nosso programa também vai para a rede nacional, em alguns locais não pode ser tão fácil, né? Mas a gente está numa área, graças a Deus, bem privilegiada na questão SUS. Sim. Porque tem bastante campanha, como eu disse, tem a Rede Feminina de Sara, mas tem em Criciúma, tem em todos os municípios. Essas campanhas de alerta às mulheres, elas estão constantes, elas estão presentes. Tem o Março Lilás, tem o Outubro Rosa, tem um monte de cor ali no Sim, cada mês. De cores é maior, tá cada tudo vez maior. colorido. Mas justamente para atingir essa mulher, para ter a consciência da prevenção, né, Sim. doutor? Porque se não prevenir, não adianta. E não adianta mudar a data de rastreio de mamografia se a mulher não for usá-la, né? Sem dúvida. Existem alguns planos de saúde que eles fazem uma questão de rastreio bem interessante, que é chamar a paciente na idade do seu aniversário e convocá-la a fazer a sua rotina do preventivo e sua mamografia. Isso faz, de acordo com a idade, evidente, isso faz com que a gente consiga ter uma campanha ideal de conscientização. E a longo prazo isso vai botando na cabeça das pessoas e se torna um hábito, né? Então, uma das primeiras coisas que tu falaste assim, hoje em dia no Brasil nós temos quantidades de mamógrafos o suficiente para cobrir a população. Só que acontece é que esses mamógrafos estão concentrados em grandes regiões e não têm acesso a regiões muito do interior, tá? Mas a quantidade é suficiente. E a gente tem que fazer com que as pessoas através desse contato que a gente tenha, ter a consciência da realização da mamografia. É o primeiro contato que a mulher vai ter com a questão da doença do câncer de mama. Fora isso, o que a gente tinha no passado era o autoexame de mama, né? Que se estimulava o toque para fazer com que a pessoa tivesse ciência do que estava sentindo. Não que isso vai pegar uma doença muito pequena, como pode pegar, mas fazer com que a paciente se autoconheça. Né? Se eu percebo minha mama uma vez por mês, tá? E sinto que ela está adequada e a cada mês ela está assim, quando eu perceber que tem alguma coisa diferente, seja o que for, um sinal na pele, uma alteração no bico, algum caroço, um ponto doloroso, vai me chamar a atenção porque eu não tinha aquilo o mês passado e vai ser um sinal de alerta a procurar auxílio médico. É a questão da consciência, né? Da consciência. Então, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando mais sobre câncer de mama e outras alterações, mas você vai poder também ver esse programa todinho no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, lá, Sala de Entrevistas, é só procurar em áudio e vídeo que vai estar tudo para você. Já já a gente volta falando do câncer de mama em homens. Só um pouquinho, a gente já volta. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje conversando com o mastologista Adriano Cartacho, que está conversando com a gente sobre as mamas, sobre as mulheres, câncer de mama. E, doutor, agora a gente tem os homens também. Sim, o número de câncer de mama nos homens tem crescido bastante e tem chamado a atenção, né? Sim. Pelo mesmo motivo que a gente observa o aumento de câncer de mama em pacientes jovens, que não era adequado, a gente tem visto também no homem, né? Ligado com certeza a hábitos de vida. Tá?
sempre lembrar de que a cada 100 casos de câncer de mama na mulher, nós temos um homem. Então, a incidência é alta, tá? Normalmente, isso acontece a partir dos 60 anos de idade. Quando eles são mais velhos. São mais velhos, né? Quando é mais novo, que pode acontecer, eu tenho um caso de um jovem de 45 anos, mas ele tem um histórico familiar, ele tem uma doença genética, isso antecipou a doença do câncer de mama desse paciente, né? Mas na população geral de homens que vão ter câncer de mama, eles vão ter por volta dos 60 em diante, quando existe um declínio da função hormonal masculina e um desequilíbrio entre a testosterona e o estrogênio. Isso traz uma briga e isso pode facilitar o desenvolvimento da doença do câncer de mama. Aí, a prevenção com eles, como é que acontece, doutor? Porque a mamografia a gente já tem na cabeça, né? Que esmaga a mama ali, né? Para ver. Mas o homem, como é que faz esse procedimento? É só ultrassom? Na verdade, assim, se ele tem um histórico familiar de uma mutação genética, né? Que favorece ao câncer de mama, essa principal é a BRCA1 e BRCA2, ele vai começar a questão preventiva desde jovem, a partir dos 30 anos de idade, uma visita com a avaliação clínica das mamas e eventual mamografia, tá? A gente fala do câncer de mama em si, mas ele pode vir dos linfonodos embaixo do braço? Pode ter alguma alteração, alguma coisa? A primeira drenagem do câncer de mama é a área dos linfonodos da axila. Tá. Né? Então, assim, como a mama do homem é muito pequena, ele acaba surgindo e sendo percebido muito mais rápido do que na mulher, né? Tá. E a doença do câncer de mama no homem normalmente é uma lesão atrás do bico, endurecida, que pode produzir uma descamação, uma coceira, tá? E até sangramento. Então, qualquer alteração nodular palpável atrás da área do bico é passível de investigação, tá? Ele vai fazer a consulta com um clínico geral, habitualmente seria isso, e ele vai ser encaminhado para o mastologista, né? E basicamente ele vai fazer os exames pontuais, que é a mamografia, que a mulher faz, tá? O ultrassom de mama para entender a dimensão daquela lesão e conduzir uma biópsia, eventualmente fazer uma ressonância, e a partir do momento que ela faz essa investigação e confirma a doença do câncer de mama, ele vai partir para uma cirurgia para retirar aquela área. Normalmente hoje é sempre feita a mastectomia, a retirada completa da mama do homem, que o homem tem mama também, vamos dizer isso, que é importante esclarecer, e dependendo da necessidade, a investigação de uma íngua debaixo do braço, tá? E ele vai ter todos os tratamentos padrões dados à mulher, como quimioterapia, radioterapia, e vai tomar um comprimidinho chamado hormônio na dependência do tipo específico de câncer que aquele homem tem. Porque chama a atenção porque as pessoas não se atentam a isso, né? Nessa investigação, principalmente na idade mais avançada, né? Só quando chega, realmente já está num estágio maior. Tem dois momentos pontuais que o homem acaba chegando no mastologista, além da questão do câncer, assim. Um é na juventude, quando a gente está por volta dos 13, 14 anos, quando existe uma explosão hormonal, né? Aí o homem desenvolve atrás da área do mamilo um nódulo endurecido, desconfortável, que tem crescido, que a gente chama de ginecomastia, que é a mama masculina desenvolvida. Passada essa fase, que o equilíbrio hormonal de testosterona e estrogênio se estabilizam, a tendência é reduzir até as voltas dos 18 anos, tá? E isso volta a acontecer, que é uma preocupação, por volta de 60 anos também, que pode ter novamente ginecomastia. Então, quem teve lá no começo da vida, lá no comecinho, e lembra, quando passar ali dos 50, 60, é bom ficar de olho. Justamente. Não que isso vai predispor a uma doença do câncer de mama, mas esse paciente já vai estar com um sinal de alerta, né? De que alguma coisa possa estar acontecendo e vai procurar mais cedo. Até porque não é incomum, principalmente em crianças mais obesas, né? Então, até, né, fica a orientação aí para você, né? Eu não tinha conhecimento disso. Existe, mesmo. Né? E no caso da criança obesa ou do homem obeso, a gente tem que fazer um diagnóstico geral muito importante, que existe a ginecomastia, que é a mama no homem, e tem a lipomastia, que é um aumento de volume na área do tórax provocado por gordura, né? E isso vai ser investigado pelo mastologista e cada qual determina uma conduta pontual, tá? De cirurgia ou não, de tratamento hormonal ou não, né? Isso é importante ter esse diagnóstico, né? E vão chegar pensando que é doença quando, na verdade, é uma condição benigna e fisiológica.
a fisiológica é a ginecomastia, e a outra situação, a lipomastia, tem a ver com um ganho de peso, né, fora da proporção, que tu pode ter na área da mama também. Porque eu imagino que muitas mães de meninos cheguem com essa preocupação, Sim, né, com sim. eles no consultório, porque é uma fase já complicada, principalmente ali entrando na adolescência, tem um bullying também, é uma fase que já chega com uma preocupação ali, né? O adolescente já tem por si só um problema de autoidentificação, Sim. né? Se junto com isso ele tiver uma ginecomastia, ele vai parar de se expor, né? Aquele menino jovem de 12 a 14 anos que tu convida para ir para a praia, para ir para uma piscina, ele até vai, mas nunca tira a camisa. Sim. Né? Porque ele se sente constrangido com a presença daquela glândula. Né? Isso pode dar solução ao problema dele. Eu vou dizer assim, mais de 50% dos adolescentes passam por isso. Tá? Só que as coisas vão passando e aí a gente amadurece e segue caminho. Né? Mas aí é um motivo de fazer uma avaliação com uma Mas mastologista. tem homens que eles passam, eles permanecem com essa glândula mais ou ela vai com o tempo se estabilizando mesmo sem medicação? A partir do momento que tu vais ter os seus hormônios equilibrados, ele vai regredir. Tá? Aí na idade adulta, próximo aos 60 anos em diante, que tem essa redução da testosterona e o aumento exponencial do estrogênio, ela volta a incomodar. Aí é aquele senhor que volta te procurar porque sentia um caroço, um nódulo doloroso que toca e desconforto. Às vezes pode palpar até um nódulo na região areolar, né? E aí nossa função neste homem de 60 é excluir o câncer de mama e determinar que ele tem uma ginecomastia, que é uma condição benigna. Aí o que vai ser feito como opção terapêutica, a gente vai discutir com ele de acordo com as necessidades dele. Então tá, homens, fiquem atentos aí, hein? Mães de meninos também, fiquem atentas aí para fazer a consulta com o profissional adequado. Ô, doutora, voltando lá no câncer das mulheres, a gente, quando fala do câncer feminino, a gente fala desse palpável, desse do autoexame, desse que é pego na mamografia. Só que tem alguns, principalmente em filme, eu acho que a mulherada vê mais, pra gente, né, para a pessoa entender mais, assim, visualizar, tem aquele que coça, que geralmente é na pele, mas ele é característico na mama. Tem outros tipos de câncer de mama sem ser esse que não é visível? Que não é visível? Tá. Existem duas situações pontuais diferentes da doença do câncer de mama. Tá. Um, que é muito grave, que a gente chama câncer inflamatório. O câncer inflamatório é uma doença extremamente agressiva que compromete a mama determinando o aumento do volume dela, um avermelhamento, deixa a pele com uma textura como se fosse casca de laranja, tá? E determina dor. Olhando para aquilo, tu vai pensar que é uma mastite, um ziprado da época da mulher que amamenta, que dá aquele vermelhão, tá? Só que não tem temperatura. E aquela lesão, ela pode ser avaliada por um clínico, tratado como se fosse uma mastite, e essa mastite não melhorando com o tratamento medicamentoso, como antibióticos, ela tem que passar para um mastologista para investigar. Tá? Esse é um ponto diferente do câncer de mama do habitual, que é o nódulo. Tá? A outra situação diferente de câncer de mama que a gente tem é na região da areola, né? E do bico, que causa uma ferida naquela lesão, né, do mamilo, que vai descascando, formando uma ferida aberta, né, que vai formando crosta, pode sangrar, né, e não tem nenhuma outra alteração na mama. A gente chama isso de câncer de Paget, uma doença pontual, tá, da mama que acontece. E uma situação também pontual é quando tens a doença somente na área da axila, né? Não tem nada na mama e a doença está na axila. A gente chama de câncer oculto. A gente avalia a axila, faz uma biópsia, determina que a doença é um câncer de mama. A partir daí, tu tem que fazer um processo de investigação mais acurada para determinar a origem, né? E excluir qualquer problema. Normalmente a mama está saudável e a doença é só na axila. São curiosidades, coisas assim, que tem no câncer de mama, que a gente só vislumbra o nódulo em si. E o importante também salientar é que por que da mamografia? Além da mamografia pegar uma doença muito pequenininha, ou um pouco maior que seja, a mamografia é o único exame que a gente tem para enxergar a microcalcificação, tá? Que é uma outra condição associada ao câncer, que corresponde a 30% dos cânceres, tá? Se tu não faz a mamografia, ela nunca vai ser visualizada. E quando ela tiver a possibilidade de ser enxergada através do ultrassom, que normalmente não acontece, a doença já é tão grande
que se perdeu tempo, né? Então, a mamografia serve para rastrear doenças, a mamografia serve para buscar a microcalcificação e ela também tem a capacidade de reduzir a doença do câncer de mama em até 30% de mortalidade, né? Então, isso é benéfico. E fugir da realização da mamografia por medo, por dor, né? Por um diagnóstico... Gente, tá? 3 minutos. Meu Deus, né? É perder tempo e perder saúde, né? O que eu deixo de fazer esse ano, eu perdi tempo e vou ter uma doença maior para o próximo ano, né? Como disseste, 3 minutos de compressão é um exame desconfortável? Eu acredito que sim, tanto é que tantos vocês expuseram isso para mim na vida, né? De mastologista, que eu fiz uma mamografia. Eu fui numa clínica de radiologia, resolvi fazer mamografia, eu realmente senti que existe uma pressão importante, mas lembrar que assim, ó, a pressão faz com que os tecidos se abram e a gente consegue enxergar melhor. Se não houver a pressão, a gente vai enxergar pouco e isso vai ser prejudicial. Eu costumo dizer, mulher faz Papa Nicolau, faz preventivo uma vez por ano, gente, não tem coisa mais desconfortável do mundo. Pois é. A mamografia é tranquila, é rapidinho. Eu acho que o medo do diagnóstico de câncer de mama é maior do que realmente o fator de fazer o exame. Só que assim, eu não entendo o medo de ter um diagnóstico de uma doença pequena e o desconforto e a infelicidade de ter uma doença que não é tratável. Não é mais fácil tu ir numa radiologista e fazer uma mamografia e evitar que tu tenha uma doença que eu não vou poder ajudar? Que ela vai sofrer? Que a família vai sofrer junto? Desculpe, o sintoma de culpa de ter passado isso? Não percam tempo, faça uma mamografia, por favor. Tem que fazer, não tem que tem fazer. como. Uma dúvida antes da gente favor. encerrar que eu tenho. É caro fazer o exame de mamografia? Ele Não é custoso? Caro. Não é custoso porque tu tens isso pelo SUS. Se o teu problema é dinheiro, a saúde pública vai dar à mulher o direito de mamografia. Evidentemente que tem a regra dos 50 anos, mas pelo menos a gente vai estar cobrindo a mulher dos 50 anos em diante, tá? Se por acaso o teu ginecologista do SUS lhe pedir dos 40 em diante ou abaixo, a saúde vai liberar, porque existe uma normativa de que esse médico tem o direito de pedir o exame. Então faça, tá? É um exame de baixo custo, acesso em várias clínicas pela saúde pública, tá? E aqui as clínicas da região fazem e de ótima qualidade. Sim. Nós temos uma cobertura de mamografia excelente na região. Não é por falta de mamografia que vocês vão ter câncer. Porque a gente vai diagnosticar precocemente se tu fizeres esse exame. É falta de cuidado. É falta de cuidado. Me desculpe encerrar a entrevista dessa forma. Mas é. Não, mas o objetivo, doutor, é chamar a atenção, porque é por isso que a gente está aqui, porque estão se brigando, né? Vocês, os médicos, a FEMAMA, as mulheres, está todo mundo brigando para se manter esse exame, para ter o rastreio, para o SUS continuar pagando, para que menos famílias fiquem sem suas mães muito cedo, né? Como o senhor disse, eu já fiz, gente, é um exame rápido, dura 3 minutos cada mama, fiz conversando com as meninas, nem aí, como eu digo, gente, a gente faz tanto exame, mulher faz tanto exame, é sempre cobrada para estar com a saúde em dia, porque ela tem que cuidar da família, que é muito simples, é muito rápido para deixar passar, como disse o doutor, está certíssimo. É isso aí. E o senhor que vê os casos lá, o choro, o senhor que vê a dor, o senhor que faz a operação, o senhor que vê a família dilacerada, porque não é só uma pessoa. Não, tudo. Às vezes vai uma pessoa escondida porque tem medo até de contar para a família que chegou o diagnóstico. O psicológico de muita gente é abalado nessa situação. O senhor mais do que ninguém pode falar sobre isso. A gente vivencia há mais de 30 anos a questão do câncer de mama e é sempre muito difícil, apesar do tempo que eu trabalho com isso, dizer a uma paciente que ela tem câncer. Porque cada paciente vai responder de uma forma diferente e a gente não tem noção como é o comportamental dessa paciente, tá? Então, a minha mensagem nesse momento é que a gente deve evitar não fazer mamografia. Ela está exposta ao SUS, tu tens acesso fácil, tá? Não é pago e deixar de fazer mamografia vai fazer com que tu tenha a chance de uma doença maior. E realizando, eu vou pegar uma doença menor. E se tu não tem o hábito de fazer mamografia, o toque de mama vai dar um direcionamento, vai fazer com que tu busque o clínico, ou o gineco, ou o mastologista, de alguma forma, para ter um diagnóstico. Então, tá certo. Doutor, obrigada mais uma vez por
esclarecer a gente bastante com essa entrevista. Obrigada. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Então tá certo. Gente, se cuide, mulher que se ama, se cuida. Esse é o tema aí de todas as redes femininas. Você que se ama de verdade, se cuide. Não adianta amar o marido, o filho, o papagaio, o cachorro. Tem que se amar primeiro para poder dar amor para os outros. Aí sim, tudo dá certo. E quem se cuida, se ama de verdade, faça seus exames preventivos. E esse Sala de Entrevistas fica todinho disponível para você no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Vai lá, acompanhe, já pega, compartilha e manda para aquela amiga, para a mãe, para a comadre. Ali já manda para dar aquele toque, ó, vai se cuidar, vai se prevenir. Até o próximo sábado.